pessoal, saudações a todos. Meu nome é Marcos Pujol, sou diretor da Escola de Proteção e Defesa do Consumidor aqui do Procon de São Paulo e nós vamos agora finalizar esse curso que nós estamos formatando, esse pequeno curso introdutório sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês tiveram a oportunidade de assistir uma série de vídeos aí que a doutora Elaine Keller teve o prazer de nos contemplar com o seu conhecimento e agora nós vamos falar um pouco sobre um assunto voltado para a publicidade e o marketing na Lei Geral de Proteção de Dados. Um dos segmentos da economia que mais serão afetados com essa nova lei que entrará em vigor aí no ano que vem. Nós sabemos que no mundo contemporâneo, nesse capitalismo desenvolvido que nós vivemos atualmente, a publicidade, a forma como a empresa se comunica com a clientela, a forma como a empresa se comunica com o cidadão, ela é fundamental no convencimento de que aquele produto ou aquele serviço que está sendo disponibilizado no mercado, ele é de interesse daquela pessoa. Então, as empresas elas têm feito aí um grande aporte de recursos no desenvolvimento das suas campanhas de marketing e de publicidade. Só que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem um pouco que organizar este mercado da publicidade. Até porque nós assistimos nos últimos anos um fenômeno que é o recebimento de uma mensagem publicitária, um recebimento de uma mensagem de marketing sobre um produto ou um serviço nos nossos aparelhos de telefonia celular ou nos nossos e-mails, que são diretamente direcionados para a gente. Quem nunca estava andando e recebeu um torpedo, ou um WhatsApp, ou uma mensagem de SMS de um produto que você reiteradamente adquire, dando aí uma especial condição de aquisição, ou falando de uma oferta de uma determinada loja que você sempre se direciona para comprar um produto ou adquirir um serviço. Todos nós já passamos por isso. Daí a gente se pergunta, como que eu recebo esta mensagem? Como que as redes sabem que eu consumo esse produto? E elas sabem. Elas sabem porque a partir do momento em que você entra na internet, você como cidadão entra na internet, você utiliza a rede digital, a rede mundial de computadores, você deixa um rastro de tudo aquilo que você faz na internet. Um rastro do site que você acessa, do tempo que você fica nesse site, dos links que você acaba clicando para ver as matérias, quais são as matérias que você preferencialmente entra num determinado site, quais são os produtos que você compra, quais são os aplicativos que você baixa, o tempo que você fica na internet e até a geolocalização, os momentos e a localização geográfica que você acessa a internet, remotamente ou da sua casa. Então, aonde você está, o bairro que você vive. E a partir daí, a partir de todos esses dados, é possível que algumas empresas coletem esses dados e acabam fazendo um panorama seu. Um panorama, um perfil próprio seu, específico, determinado de como você age nas redes sociais, como você age nas mídias digitais, como você age na internet, na rede mundial de computadores. E com todo esse perfil traçado, esse perfil do que você compra, o tempo que você fica, os sites que você acessa, os aplicativos que você baixa, essas informações são passadas para outras empresas que acabam direcionando uma publicidade especificamente voltada para você. É a chamada publicidade de segmento. Então, uma pessoa que adquire materiais esportivos ou uma pessoa que adquire determinada peça de vestimenta ou ganha um determinado desconto para acessar um site de notícias, de atualização, de entretenimento, tudo o que você acessa, vê, o tempo que você fica e a localidade que você está, no momento que você acessa a internet, todas essas questões, todas essas informações, elas conjuntamente, como uma concha de retalhos, elas vão servir para esquadrinhar você, indivíduo, na internet.
E a partir daí, essas informações são passadas para um banco de dados e esses bancos de dados acabam direcionando publicidade para você. Às vezes você nem quer comprar um determinado produto, mas só de saber que há uma promoção ou que há uma especial condição de aquisição, você vai lá e compra. Você acaba mexendo até na vontade, né, do indivíduo, né, que livre e espontaneamente busca um produto. Você fica sendo bombardeado de informações específicas para adquirir um produto ou um serviço. Por que isso acontece? Muitas das pessoas, muitas dessas empresas que acabam esquadrinhando esse perfil do consumidor na internet, eles dizem que esses dados referentes aos sites que você acessa, o tempo que você fica, os aplicativos que você baixa, o que você compra, eles não se enquadram no artigo 4º do Decreto 8771 de 16, que é um decreto que regulamenta o Marco Civil da Internet. Eu discordo. Se nós olharmos a literalidade do artigo 4º, nós já vamos ver lá que todos esses dados, inclusive referentes à geolocalização, eles já servem para uma pessoa determinada ou determinável. As empresas que fazem esse esquadrinhamento do perfil do consumidor na internet, eles dizem que, não, esses dados eles não são aptos a detectar, a identificar um consumidor. Mas veja, não precisa ser uma pessoa específica, o cidadão A, B ou C, basta que ele seja identificável, basta que ele seja determinável. E o artigo 4º do Decreto 8771, que regulamenta o Marco Civil da Internet, ele é muito claro nesse sentido. Então, já me parece que, antes mesmo do advento da Lei Geral de Proteção de Dados, já há dispositivo legal que veda esse tipo de publicidade direcionada. Mas, em que pese essa controvérsia, em que pese o meu entendimento pessoal, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para dirimir essa questão. O artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados, ele é o artigo, em todos os seus incisos, são 10 incisos, que coloca, que elenca quais são as possibilidades de obtenção e tratamento de dados. Saindo daquelas hipóteses dos 10 incisos do artigo 7º, os dados eles não podem ser coletados e tratados. E nós temos 2 incisos principais que nós temos que levar em consideração no momento da obtenção dos dados pessoais do consumidor para a formação desse esquadrinhamento, deste panorama e revenda de publicidade segmentada, direcionada. O primeiro é o inciso 1, o inciso 1 do artigo 7º da LGPD, que diz respeito ao consentimento. Consentimento, o ato de consentir, é a concordância, é o ato de você concordar, de você anuir com que os seus dados sejam tratados, sejam obtidos e sejam tratados. É a sua anuência, é a anuência do comprador, é a anuência do consumidor. E como é que é esta anuência? Como é que é este consentimento, este concordar? Ele deve ser claro, ele deve ser inequívoco, ele deve ser expresso, se possível, escrito, e se não for escrito, em qualquer outro meio que deixe consignado que o consumidor ali está consentindo, está anuindo, está concordando com a obtenção dos dados dele e com o tratamento dos dados dele. Tá? Mais do que isso, é necessário também que o consumidor, no momento da anuência, da obtenção dos dados, da coleta dos dados e depois do tratamento dos dados, ele saiba exatamente para que os dados dele estão sendo coletados e no que ele vai ser utilizado e quanto tempo aquele dado ficará armazenado. Todas as informações possíveis, detalhadas, tudo que for passado minuciosamente para o consumidor, melhor. Nós já temos exemplos na Europa de grandes empresas, de grandes conglomerados de internet que acabaram recebendo multas milionárias com base na GDPR, que é a lei correlata da LGPD nossa aqui. É a lei europeia. E por que essas empresas, essas grandes empresas foram multadas na Europa? Porque o ato de consentir, no momento de consentir, obter o consentimento do consumidor, ele era um ato genérico, ele era um ato em abstrato, ele era demasiadamente aberto. Então não basta que você dê informações genéricas para o consumidor e ele dê o famoso de acordo.
sabe, aquele de acordo genérico, aquele consentimento tácito, aquele consentimento abstrato. Não, ele deve ser específico. Então, as empresas devem tomar cuidado quanto a isso. A obtenção do consentimento vai ser fundamental para verificar se uma empresa ela incorreu ou não numa irregularidade na obtenção, na coleta e no tratamento dos dados. E um outro ponto que eu quero destacar aqui com vocês, esse ponto final, é o inciso 9º do artigo 7º da LGPD, que diz que é possível a obtenção dos dados pessoais por legítimo interesse do controlador. Veja bem, é possível nós aqui, rapidamente, identificarmos o que seria legítimo interesse? Não há, no diploma legal, nenhum conceito, nenhum dispositivo que conceitue, que de forma pormenorizada nos mostre, nos fundamente o que é legítimo interesse. Legítimo interesse do controlador me parece que é um inciso demasiadamente vago. E esse inciso demasiadamente vago pode ensejar na utilização inapropriada, na obtenção inapropriada dos dados dos consumidores, dos dados das pessoas que entram na internet. Inclusive diz lá, legítimo interesse do controlador é todo aquele interesse ligado, correlato à atividade de controlador. Ou seja, isso me parece um pouco óbvio, né? Obviamente que o que é interesse do controlador é de interesse da atividade dele como controlador. Mas não há nenhum tipo de restrição, de mitigação, nem sequer de um norteamento de o que deve ser considerado interesse legítimo. Me parece que, nesse sentido, a lei deixou demasiadamente aberta a questão para que o controlador obtenha os dados pessoais aí dos cidadãos. Mas essa é uma questão que, obviamente, o Poder Judiciário vai se debruçar. Com o passar do tempo, os nossos tribunais superiores, eles vão acabar dando decisões aí para uniformizar o entendimento do que deve ser legítimo interesse do controlador e, a partir do momento da vigência da lei, nós já teremos um pouco mais de conhecimento, já teremos um solo um pouco mais firme para tatearmos aí nesse sentido do que seria o legítimo interesse. Mas o que deve ficar bem claro é que as empresas de publicidade, as empresas voltadas para o marketing, para a propaganda, ao direcionarem algum tipo de material, algum tipo de campanha, segmentadamente para os indivíduos na população, elas devem sempre se atentar quanto à questão da obtenção desses dados, se esses dados foram obtidos com o consentimento do consumidor. Se o consumidor ele anuiu, se ele concordou com a entrega dos dados e com o tratamento dos dados. Até porque a empresa que obtiver esses dados ou tratar esses dados de forma irregular, ela está sujeita às sanções da LGPD. Não são sanções inócuas. Elas podem chegar até 2% do faturamento da empresa, não ultrapassando o limite máximo de 50 milhões, que é uma quantia bastante considerável nos dias atuais. Espero que eu tenha contribuído aí para os estudos, para o entendimento. Obviamente que não é um entendimento exauriente, não é um entendimento absurdamente aprofundado, ele é um entendimento aqui que nós estamos fazendo superficial para tatearmos, para darmos as informações básicas à população. Aqui não é direcionado única e exclusivamente para estudantes de direito ou para operadores do direito, é para a população em geral. Então, espero que eu tenha contribuído, que eu tenha ajudado, que eu tenha auxiliado você, cidadão, no entendimento da LGPD, especificamente no que tange a questão da publicidade direcionada. Muito obrigado a todos. Sempre acompanhe o nosso site, o site do PROCON, e todas as ações educativas da Escola de Proteção e Defesa do Consumidor. Muito obrigado.